E aí vem uma coisa que eu acho que pouca gente fala e a gente não é ensinado. A gente tem que respeitar o corpo que a gente tem. Porque se a gente não respeita o nosso próprio corpo, as outras pessoas também não vão respeitar. Oi, eu sou o Gabi, tá começando mais um vídeo aqui na 20 e poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade. Ou pelo menos eu tento. Hoje eu vim aqui de banho tomado pra gente conversar sobre corpo. A gente resolveu trazer essa pauta aqui nesse mês, né, que é o Setembro Amarelo, justamente porque é o mês que a gente mais lembra, né, e mais ouve falar sobre saúde mental e como a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. E o que corpo tem a ver com tudo isso? Bom, não é novidade, né, que no nosso país a gente tem uma coisa muito grave, duas coisas graves, né, que acontecem, que é a pressão estética e a gordofobia, que acabam desencadeando transtornos mentais como bulimia, anorexia e entre outros distúrbios que afetam muito a saúde mental. E como eu sou um homem trans, eu tenho uma história bem peculiar com o meu corpo. E isso me fez aprender de algumas coisas, né, aprender a pensar no meu corpo de uma forma que protegesse a minha saúde mental e também protegesse o meu próprio corpo. E vou explicar rapidamente o que é a pressão estética e o que é a gordofobia, mas não vou super me aprofundar nesses dois termos. Mas a pressão estética é o que acontece para, por exemplo, uma pessoa que ela já é o que é considerado padrão de beleza, mas ela sofre uma pressão estética para ela atingir ainda mais esse padrão de beleza. Então, por exemplo, uma menina ela é magra, mas ela tem cabelo ondulado. E a gente sabe que o padrão é cabelo liso. Então, ela sempre sofre uma pressão estética para ela alisar aquele cabelo. Ou então, de repente, para as meninas usarem muita maquiagem. Ou no caso de homens ser muito bombado. Isso é pressão estética de uma forma bem simplista. Já a gordofobia é uma discriminação que acontece mesmo em pessoas gordas, né? Desde da gente ter medo de falar essa palavra, né? A gente não fala que fulano é gordo, a gente fala, fulano é cheinho, fulano é mais fortinho. Desde a falta de acesso que pessoas gordas têm a uma série de coisas. Então, por exemplo, assento de avião, assento de ônibus, assento de carteira na escola, é difícil de achar roupa em determinadas numerações, enfim, entre outras coisas. E também, né, o corpo gordo ele é muito associado à doença. Então, quando você vê uma pessoa gorda, você já acha que ela está doente. Por contrapartida, quando você vê uma pessoa magra, você nunca questiona os índices de colesterol e outras taxas dela. Você assume que ela está saudável porque ela está magra. E magreza não é sinônimo de saúde. E por que eu tô falando essa introdução? Bom, como eu sou um homem trans, e inclusive se vocês acharem que vale a pena a gente trazer um vídeo aqui no canal que eu conto um pouco mais sobre o meu processo de descoberta como homem trans, deixa aqui nos comentários, que se for relevante para vocês eu posso falar mais sobre isso. Mas quando eu era criança, né, e eu era lido como mulher, eu sempre fui acima do peso, né? Eu acho que eu nunca cheguei a ser, assim, gordo, mas eu era acima do peso. E naquela época eu era lido num corpo feminino, né? Eu era lido como mulher. Ainda mais na minha pré-adolescência, até a minha adolescência, né? E quando você é mulher, você acha que o único problema que você pode ter com o seu corpo que é o peso, né? E demora um pouco da gente entender o que é o nosso corpo, né? O que ele representa pra gente. Eu só consegui entender isso, o que é o meu corpo, depois que eu descobri que eu era trans. E aí vem uma coisa que eu acho que pouca gente fala e a gente não é ensinado. A gente tem que respeitar o corpo que a gente tem. Porque se a gente não respeita o nosso próprio corpo, as outras pessoas também não vão respeitar. Ah, Gabi, mas o que você quer dizer com respeitar o próprio corpo? A questão é que você tem que entender os limites que o seu corpo tem. Isso não significa que, por exemplo, eu sou trans, então eu não vou passar por nenhum processo de terapia hormonal, que no meu caso eu queria, porque eu tenho que respeitar o corpo que eu nasci, que era um corpo feminino. Não significa isso. Significa que se eu quero fazer alguma mudança no meu corpo, seja ela qual for, eu tenho que fazer de maneira responsável e no tempo do meu corpo. Então, por exemplo, no meu caso, não adianta eu tomar o triplo de hormônio recomendado, porque o meu corpo e o meu organismo, ele só absorve um determinado número de hormônio. E esse número de hormônio que o meu organismo absorve é o que vai dar os efeitos positivos. Se eu fizer alguma coisa mais que isso, eu vou estar prejudicando o meu corpo e trazendo efeitos negativos que eu não quero, efeitos colaterais. Da mesma forma que
Então, se você é uma pessoa gorda, você não tem direito de emagrecer? Claro que não. Se você acha que isso faz sentido pra você, mas não pela pressão estética, mas porque você acha que isso é muito importante para sua autoestima, ou se de repente, no seu caso, o seu peso estiver trazendo algum problema de saúde, que não é sempre que acontece, mas pode trazer, você precisa emagrecer de uma forma responsável. Não adianta você ficar sem comer, não adianta você fazer uma dieta super restritiva, porque isso também não é bom pro seu corpo. Não adianta você tomar remédio e não adianta você querer apressar o tempo que o seu corpo tem. E eu acho muito importante, falando de pessoas que não têm um corpo padrão, seja ele um padrão cis ou um padrão magro, que é o que a gente vê na sociedade, se nós que ocupamos esse corpo não respeitarmos esse corpo, ninguém vai respeitar. É mais importante ainda no nosso caso, porque o nosso corpo, ele geralmente é visto como objeto, ele é visto como uma coisa ruim, ele é visto como sinônimo do que não fazer. Então é muito importante que a gente entenda e respeite o nosso corpo. De novo, não significa que se você quiser fazer uma plástica, passar por qualquer processo corporal que você acha importante, você não possa fazer. Só que isso tem que ser feito de uma forma muito, muito, muito responsável. E foi isso que eu aprendi, porque eu cresci num corpo que eu odiava. Então eu tinha, assim, todos os motivos para tratar o meu corpo feito lixo, né? E depois que eu me entendi como trans, e entendendo o que é o processo transexualizador, eu entendi que mais do que nunca eu precisava cuidar do meu corpo, né? Era um corpo que eu odiava, mas era um corpo que eu precisava para chegar no corpo que eu queria. Então era muito importante eu entender todo esse processo. E foi esse respeito que fez com que eu pudesse fazer o meu processo de terapia hormonal de uma forma saudável, responsável e no tempo que o meu corpo aguentasse, né? A gente não pode exigir mais do nosso corpo do que ele pode dar pra gente. E eu tô falando isso porque eu nunca ouvi de ninguém, nunca ninguém me deu esse conselho em relação ao meu corpo. Nunca ninguém falou assim, você já pensou em respeitar o seu corpo? Porque quando a gente entende isso, talvez fique mais fácil da gente lidar com essas informações que vê na mídia, né? Não é só uma questão de, nossa, eu vou ser fit, vou cuidar do meu corpo. Depende, isso também não é cuidar do corpo. Existe até também a vigorexia, que é quem é viciado em academia e, tipo, a pessoa não tá sendo nem um pouco cuidadosa. Não é porque ela tem músculos que ela é saudável. Você não sabe a procedência desses músculos, né? Se eles foram músculos realmente construídos por aquele corpo ou impostos naquele corpo. Então, assim, eu não vou falar nesse vídeo aquele clichêzão de você tem que se amar do jeito que você é. Porque eu acho muito que a gente constrói, né, quem a gente é. Eu defendo muito essa ideia. Mas isso não significa que você não possa se cuidar de uma certa forma. E pensar mesmo que, tipo, se você se aceita ser cuidado mal, ser tratado mal por você mesmo, você vai atrair isso pra você das outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de saúde mental, né? Que é o que esse mês, né, o Setembro Amarelo quer falar. Que a gente sabe que questões com o corpo são muitas vezes gatilhos. Porque muitas vezes a gente quer atingir padrões que são impostos pra gente e simplesmente isso é um processo muito destrutivo pro nosso corpo, pro corpo que a gente veio, né? Então, cuide mesmo, assim, de você, da sua saúde mental, mas da sua saúde física, mas de uma forma que seja sempre em equilíbrio. Não acredite em coisas malucas que você vê na internet. Nosso corpo demora anos para se desenvolver e para aprender as coisas, anos, meses. Não é de uma hora para outra que a gente chega no corpo que a gente considera ideal, se é que isso existe. Espero que esse vídeo não tenha ficado confuso, talvez ele tenha ficado, mas eu acho que não ficou. Mas digam vocês, o que vocês acham? Ficou? Não ficou confuso? Mas essa é a mensagem do vídeo de hoje. Não esqueça de seguir a 20 e poucos nas redes sociais. Mande esse vídeo para alguém que você acha que possa ajudar. Vamos ficar atento aí no Setembro Amarelo, ficar com uma escuta mais ativa, né? Estar mais aberto e empático para as pessoas, pra gente sempre lembrar por que esse mês foi criado. Aqui é o Gabi e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!